Olá, diretores, Maranata, que Deus abençoe a todos vocês. O treinamento básico para diretores, treinamento básico para diretores, tá? É para as diretorias do clube. Então, você é nosso convidado, nós queremos você conosco, assistindo esse programa. Quero dizer para você que é o seguinte, aqui nós vamos dar alguns tópicos, nós não vamos poder ficar fazendo muito, lendo aqui, ok? Mas nós queremos indicar você ao Manual do Desbravador, ao RUD, né, que é o Manual do Uniforme, vamos falar daqui a pouco sobre ele, também o MAD, tá? O MDs, as OMDs também, que você pode aprender muito sobre elas. Algumas mudanças que acontecem vêm de lá, ok? O MAD é o Manual dos Desbravadores, você pode pegar todas as informações que nós vamos lá. O assunto que nós vamos entrar, e nós vamos falar hoje, é exatamente fundamentos dos desbravadores, ok? E nós queremos, assim, que você atente para isso. Sabe por quê? Porque o fundamento dos desbravadores é a base para o clube trabalhar. Se você souber exatamente quais são os fundamentos dos desbravadores, você consegue seguir todo o plano do clube de desbravadores que você vai realizar depois. Você tem que procurar dar uma olhadinha aí nesses fundamentos, que são 4 os fundamentos, e nós vamos aprender daqui a pouquinho individualmente quais são. Eu vou falar aqui os fundamentos, tá bom? E aí, depois nós vamos dar uma detalhada individual, não vamos ler muita coisa, nós vamos fazer a poucos detalhes, tá? Para que você possa ter um básico aqui da coisa, ok? Bom, o primeiro fundamento é a origem histórica, ok? É a origem histórica. Toda a história do Clube de Desbravadores, tudo está lá. O segundo fundamento é a filosofia do clube, é a filosofia de vida do clube, tá? O terceiro fundamento é exatamente os objetivos prioritários, que é toda a prioridade que você precisa dar para dentro do clube, para trabalhar dentro do clube, e o terceiro são os símbolos, ok? Esses são os 4 fundamentos do Clube de Desbravadores, que é para você, diretor e diretoria, saber como é que você vai se orientar, tá bom? Agora, nós vamos dar sequência à nossa aula, tá bom? Veja bem, trilhas, acampamentos, caminhadas, né, montanhismo, Ordem Unida, Campuris, várias atividades que nós praticamos, e às vezes nós não paramos para pensar por que a igreja montou esses tipos de programas, para quem foi, para quem entendeu? As despesas, os gastos, muitas atividades que a gente acaba praticando durante o ano, né? A gente faz um programa ali muito recheado de atividades para o clube, e muitas vezes a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo, e muitas das vezes o sentimento de aventura, o sentimento a emoção, né, aquela movimentação, a alegria da coisa, faz com que a gente despenque para um lado que não é exatamente o objetivo real do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores, todo mundo sabe que trabalha na conservação dos meninos, né, da sua igreja, na faixa etária de 10 a 15 anos, tá? E também trabalha na discipulação desses meninos para que eles possam trazer outros, e assim trazer a família, vem o desbravador, depois vem o pai, vem a mãe, e é uma ideia para que nós possamos evangelizar o mundo. Nós temos um objetivo central, e nós vamos ver lá na prioridade. Quando chegar lá nos objetivos prioritários, nós vamos ver qual é o nosso objetivo central para trabalhar no Clube de Desbravadores. Então, para você que é diretor de clube, que fica pensando, né, o que fazer, você vai pegar lá o seu manual, tá? E você vai olhar na página 10, e na página 10 lá, quando você abrir, está lá, sumário. Você abre da página 10 para frente, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, vai olhar lá tudo que está necessário para você no seu manual.
o que nós vamos falar aqui é coisa básica, mas lá no seu manual tem tudo que você precisa, tá bom? Muito bem, o Clube de Gravadores é um movimento mundial, isso nós sabemos, nós, através do nosso globinho, que é um símbolo do clube, nós verificamos que o Clube de Gravadores é algo tremendo, é algo mundial, né? E para mim e para você, que somos diretores de clube, devemos entender que ele é organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? É organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque tem muitos diretores que pensam que o clube é dele, e ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Não. Primeiro que o diretor, ele faz parte da comissão da igreja, né? Ele é um dos líderes da igreja, então ele tem que caminhar de acordo com a liderança. Ele não pode caminhar sozinho, fazendo o que ele quer. Ele tem que fazer de acordo com a liderança. E o clube, ele tem uma identidade definida, ok? Ele tem a filosofia, ele tem os objetivos prioritários e também tem os símbolos, ok? Vamos então para o primeiro ponto. Ok. O primeiro fundamento do Clube de Gravadores é a origem histórica. O que você vai pegar aí? Na origem histórica você vai verificar e aprender para ensinar para o seu desbravador toda a história do clube, entendeu? A sua origem. Eu vou falar uma coisinha para você aqui, ó. Guarda esse nome. O Clube de Gravadores, ele iniciou, o Clube de Gravadores não, a história do Ministério Jovem, né? Iniciou com 2 jovens, ok? E hoje ele está, ó, avançou, iniciou com 2. Na nossa história de criação, iniciou com 2. Você prestou atenção nisso? Iniciou com 2. Então, isso é história, tá? E você vai ver aonde foi que iniciou, na Argentina, no Peru, no Chile, aqui no Brasil. Essa é a história. Essa história você, diretor, precisa aprender para contar. Eu não vou ficar contando historinhas aqui para você, porque não dá tempo. Então, eu preciso que você, diretor, procure, você tem que fazer isso, se interessar, buscar conhecimentos, entendeu? Preciso que você procure, né, o manual do clube, que lá tem tudo para você, ok? Bom, segundo fundamento, a filosofia. A filosofia do clube é um dos fundamentos que nós, como diretores de clubes, como líderes, nós não devemos não só ensinar para o desbravador, como viver. Nós temos que viver isso. Preste atenção. Olha o que diz o primeiro ponto. O homem é obra-prima do Criador aqui na Terra. Foi criado à sua imagem e semelhança, o que significa que é especial diante de toda a criação. Então, como é que você pode compreender isso, nessa filosofia? É que você é a semelhança de Deus, e os seus desbravadores também são a semelhança de Deus, ok? Nós somos muito diferentes dos animais, dos vegetais, nós somos uma vida ativa, nós temos algo diferente, ok? Isso é a filosofia de vida. Então, e a filosofia do clube, você vê que a filosofia do clube, ela joga você para onde? Para o tema bíblico. Eu não falei que começou com 2 na criação? E Deus disse crescer e multiplicar. Você, como diretor de clube, você tem que entender isso. A filosofia do clube vai te jogar sempre para a Bíblia, ok? Bom, o outro é o objetivo prioritário. O objetivo prioritário, ele te leva às prioridades do clube. Que quando você vai montar o seu programa, o que vai acontecer com você? Você vai pegar o seu manual, primeiro vai lembrar, puxa vida, quais são meus objetivos prioritários para esse ano? Vai lá para o manual, puxa lá no manual, que você vai ver. O manual diz para você quais são, ele te orienta, aí você vai tendo uma ideia. Olha só esse objetivo prioritário, encorajar os desbravadores a descobrirem seu potencial. Você já entendeu? Ensinar, você vai ter que motivar o seu desbravador e a encorajá-lo a descobrir o seu potencial. O potencial que o seu desbravador tem. Você já imaginou que o menino sai da casa dele? Vou falar casa, porque lá é onde há uma reunião,
né, onde tem um pai que se preocupa com o filho, que quando acorda pela manhã ele vai orar, vai reunir a família para o culto, né? Então, tem um pai. Mas tem um menino que vem de uma casa onde o pai bebe, onde o pai fuma, onde a mãe é violenta, a vida dele é virada do avesso. Esse menino vem super depreciado para o clube e vem para suas mãos, diretor. E é você que vai ajudá-lo a descobrir o seu potencial. Sabe como? Prestando atenção. Você tem 30, 20, 40, 50, 150 desbravadores. Você tem que prestar atenção em cada um. Fazer como Deus, que Deus conhece todas as estrelas, né? E sabe o nome de cada uma delas. Então, isso é o objetivo prioritário. Olha o outro objetivo prioritário. Ajudar os juvenis e adolescentes a compreenderem que Deus e sua igreja se interessam por eles, os ama e os aprecia. Como é que você vai fazer isso, diretor? Você vai ter que demonstrar, isso é algo de você. Você vai ter que demonstrar para o seu desbravador, no seu convívio com ele. Se o conselheiro é o irmão mais velho, o diretor é o quê? É o pai. Então você vai ter que demonstrar. Eu sempre digo que para ser diretor de clube, vai contrastar com algumas pessoas aí, mas para ser diretor de clube você precisa ser alguém casado. Ok? E se for namorado, ele tem que ser o maior exemplo. Ok? Por que tem que ser casado? Porque quando é casado, ele sabe as dificuldades de um lar. E ele usa o seu clube exatamente como uma família. Ele usa os seus desbravadores como seus filhos. Entendeu? Então é importante esse objetivo prioritário quando você for montar o seu planejamento. Olha só, tornar a salvação pessoal de cada desbravador a prioridade número 1 do programa do clube. Você está vendo só qual é o seu trabalho, diretor? Trabalho muito bom. A irmã Ellen White diz que é um privilégio você fazer esse trabalho. Você não foi escolhido da liderança da igreja, do meio da membresia da igreja, por Deus, para fazer um mero trabalho, mas para fazer um grande trabalho. Você é um formador de futuros líderes da sua igreja, para o clube. E você, diretor e diretoria, você não pode dizer, é uma coisa que eu não concordo com muitos tipos de líderes que dizem que eu só sei trabalhar no clube de desbravadores. Isso é um erro tremendo. Como é que você só sabe trabalhar no clube de desbravadores se você é um líder? E o líder ele tem várias pontas. Ele tem várias funções. Ele pode ser um chefe de diácono, ele pode ser um ancião na igreja, ele pode ser assumir qualquer cargo na igreja. Diretor de lar e família, ele pode. Se ele trabalha com desbravador, ele pode. Então ele não pode, o líder de desbravador, ele não pode dizer simplesmente que só sabe trabalhar com o desbravador. Quando ele faz isso, ele já é um fracassado. Ok? Então, os objetivos prioritários, ele te joga para dentro das prioridades do clube. O que você vai trabalhar durante esse ano? Tem muito líder aí, muito diretor de clube que fica agoniado, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr para montar o seu planejamento. Você, quando olha para dentro desse objetivo prioritário do clube, você consegue planejar o final do ano. Vamos ver agora o quarto item. Símbolos do clube. Assim como o nosso país tem os símbolos nacionais, sim, é a bandeira, o hino, o brasão, o escudo, são símbolos nacionais. O clube também tem os seus símbolos, ok? E são 5. Os símbolos do clube de desbravadores são 5. Os ideais, o hino, os emblemas, a bandeira e o uniforme. Esses são os símbolos do clube de desbravadores. Quero falar uma coisa para você. Sabe quando é que você ensina isso para o desbravador? Quando ele é aspirante. E é bom que todo ano, quando você faz o recadastramento, você faz a inscrição do clube e você vai fazer o seu início de reunião, geralmente eu vou falar do que eu faço, tá? Eu faço o programa de apresentação.
No quartel eles fazem juramento à bandeira, e nós também fazemos aqui, entendeu? E nesse dia nós mostramos ao desbravador que ele tem que demonstrar respeito pela bandeira, respeito pelo seu colega, né? É o programa de apresentação. O primeiro programa é de apresentação. Nós apresentamos a diretoria para eles, apresentamos os conselheiros, apresentamos as unidades, né? E no final nós fazemos ele fazer o juramento. É isso. Nós fazemos isso. Ensinamos os símbolos, todos os símbolos, tá? Nós ensinamos para ele. Então, todo ano você tem que fazer isso. E de vez em quando, todas as reuniões. Mas isso aí é ensinado principalmente quando o menino está no cartão do aspirante. Ele tem que aprender isso. Ninguém pode entrar como desbravador sem saber nada, ok? Isso não é uma regra, tá bom? Isso é um exemplo que eu uso. No meu entender, é assim. Mas cada caso é um caso. E cada diretor tem que trabalhar com o seu clube de acordo com a sua necessidade. Mas ele não pode esquecer os princípios, que é o manual, ok? Então, bom, dentro desses símbolos, nós temos os ideais, ok? Os ideais são o fundamento de todo o programa do clube. Então, você tem que utilizar os ideais. Por quê? Os ideais você trabalha em toda atividade do clube. Reunião de domingo, você faz os ideais. Acampamento, você faz os ideais. Camporis, você faz os ideais. Programa na igreja, você faz os ideais. Eventos do clube, em qualquer local da cidade, qualquer local que você for, você faz os ideais, você tem que demonstrar isso. Entendeu? Nas reuniões de sábado e domingo, faz os ideais. Vai ter uma cerimônia de investidura de classes, faz os ideais. Vai ter uma cerimônia de admissão, faz os ideais. Então, os ideais são o fundamento de todo o programa do clube. Quando você realiza isso aí, as coisas acontecem. Ok? Bom, dos ideais nós temos o voto. Todos sabem, se nós formos ver a sequência, todos sabem, eu não vou explicar aqui. O voto, a lei, nós temos a lei, aqui está a explicação dela. Eu peço a você, aquilo que eu estou falando aqui, eu vou dar só tópicos para você, mas você tem que pegar o seu manual e estudar. Eu estou deixando a tela demorar um pouco, é para você bater foto, para depois você printar e estudar, ok? Não é só hoje que você vai aprender tudo, você só vai aprender ao longo do tempo, ok? Por exemplo, eu sou desbravador desde os 11 anos de idade, então eu tenho 38 anos de clube de desbravadores. Ainda não aprendi tudo, preciso aprender mais, porque cada dia a gente tem que ir se reciclando e aprendendo, ok? Mas você, como diretor, você tem que procurar olhar exatamente o seu manual. Não deixe de olhar o seu manual. Tudo que você precisar, eu vou para o manual. Não tente fazer nada da sua cabeça e nem pensar, eu acho que é assim. Vá para o manual, ok? Se não conseguir entender o manual, procure o seu distrital, procure o seu regional, procure o seu coordenador. Se não conseguir com o seu coordenador, pergunte do coordenador geral, da equipe de instrução da associação, mas você não pode fazer nada da sua própria cabeça, ok? Bom, o alvo, esse alvo tem que ser vivido pelo diretor e pela diretoria, para que você possa envolver os seus desbravadores, tá? Toda a motivação do clube é definido pela motivação da diretoria. Se o diretor ele não for um diretor que gosta de fazer evangelismo, ele nunca vai cumprir o alvo, ok? Então você precisa viver. Como os outros ideais, a lei, o voto, entendeu? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Se você, diretor, pede para os seus desbravadores recitarem, mas você não sabe recitar, você tem que correr atrás, porque o seu menino está na sua frente. E você tem que ler nas entrelinhas, parar, estudar, para que você possa viver, ok? O alvo, né, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração, meu querido, é você pregando para o seu clube. Você é o mestre, a sua diretoria são os discípulos e os desbravadores é seu povo. Para eles você vai ter que fazer o milagre de multiplicar os pães, da multiplicação dos pães. Para ele você vai ter que fazer o milagre da cura do cego. Entendeu? Você é o mestre, você é o diretor, é o mestre.
Os seus discípulos é a tua diretoria. Os desbravadores é o povo, que você vai ter que trabalhar com todo carinho e dedicação. Ok? O lema: o amor de Cristo me motiva. Ok? Meu querido diretor, se não for pelo amor de Cristo, preste atenção nisso aqui, que lhe motiva para estar nesse departamento, que é um ministério grande, se não for pelo amor de Cristo, por favor, comece a analisar, pense primeiro no seguinte, que você não foi escolhido por alguém, você foi escolhido por Deus para estar nesse lugar. Quando ele olhou para você e disse assim, esse diretor vai ser o meu servo. Então ele quer colocar na sua vida o amor de Cristo. Entendeu? E se não for pelo amor de Cristo, eu já vi muito diretor dizendo assim, eu dou minha vida pelos desbravadores. Cristo não quer isso. Cristo quer exemplo de vida para os desbravadores. Através de você, Jesus quer salvar as crianças. Através da liderança do clube, Jesus quer tornar esses meninos os futuros líderes da igreja. Então tem que ser no amor de Cristo. Tem que ser. Eu gosto do texto de Salmos 24, 7. Salmos 35, 7, né? 35, 4, aliás, que diz assim, deleita-te no Senhor e agrada o teu coração. Deleita-te no Senhor, que Ele realizará os desejos do teu coração. Esse que diz o Salmo, ok? 35, 7. 35, 4, ok? Lê lá, procura e lê. Então, se não for pelo amor de Cristo te motivar a esse trabalho, por favor. Então, seja aquele líder que diz assim, eu faço tudo pela minha sociedade, por amor à minha sociedade, não faça isso. Tem que ser por amor de Cristo. Tanto você, diretor, como a sua diretoria, ok? Agora chegamos no ponto certo. Esse aqui, de todo o programa do Clube de Desbravadores, todo o programa, o objetivo principal de todo o programa do clube é esse aqui, salvar do pecado e guiar no serviço. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás. O amor de Cristo tem que me motivar. Se ele não me motivar, eu não sigo em frente, ok? O objetivo do Clube de Desbravadores é guiar cada membro à salvação e incentivá-lo a ser útil a si mesmo. Você entendeu? Você tem que levar o desbravador à salvação e fazer com que ele seja útil a si mesmo. É uma filosofia muito profunda, talvez? Sim, com certeza. Mas você, diretor, ao estudar profundamente esses assuntos, você vai descobrir, e Deus com certeza vai te iluminar, para que você possa ser um grande diretor. Voto de fidelidade à Bíblia. Esse voto de fidelidade à Bíblia, ele é muito importante. E sabe, diretor, eu quero falar uma coisa para você. Porque existem diretores que não leem a Bíblia. Existem diretores que não acordam pela manhã, existem diretores que não estudam a sua Bíblia, não estudam a lição e querem mandar o desbravador estudar a lição. E olha, por experiência, que eu já estive em outras funções, em outras lideranças, eu já fui regional também de desbravadores, e eu batia de frente com muito diretor. Sabe por quê? Tem diretor que só faz o ano bíblico com seu clube, por causa dos eventos da associação. Acabou o evento, meu clube perdeu, parou de ler a Bíblia. Diretor, é o ano todo. Inclusive, o ano bíblico começa, sabe quando? 1º de janeiro. Mas tem diretor que diz assim, mas o ano bíblico do desbravador só vai começar quando começar o evento. E janeiro, fevereiro, março, abril. O ano bíblico só vai começar em março. E esses outros meses, o desbravador não vai ler nada? Não vai ler a Bíblia? Pense, diretor, pense nisso. E quando termina o evento,
Acabou a leitura. Inclusive tem diretor que nem estuda. Aí ele joga para o capelão e o capelão fica sozinho. É responsabilidade do capelão, sim. Mas é responsabilidade de cada líder do clube estudar a sua Bíblia. Preste atenção nessa frase do diretor. A gente só dá o que tem. Se você não tem, o que você vai dar para os seus desbravadores? Ok? A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Conhecer a mensagem de Deus através das páginas das Escrituras Sagradas deve ser um dos objetivos primordiais do Clube de Desbravadores. Quando você faz uma caminhada, você já imaginou quando você faz uma caminhada com o seu clube? Quando você faz um acampamento? Eu já fiz muitas caminhadas e eu sempre parava, toda vez que nós parávamos nas caminhadas, eu procurava mostrar para os desbravadores as estrelas, e tirar uma história. Sempre tem uma história para se contar. E toda a história, toda a instrução, toda a história, tudo que você for fazer no clube, você tem que caminhar o seu desbravador para a palavra de Deus. Tá bom? Lembre-se disso, você é o mestre. Sua liderança, sua diretoria são os discípulos. Os desbravadores é o povo. Você precisa salvar esse povo. Ok? Vamos seguir um pouquinho. Aqui, o hino dos desbravadores faz parte também dos ideais, o hino, tá? E esse hino dos desbravadores, ele nos leva, a letra dele nos leva para a mensagem ao mundo. E ele também nos mostra uma mensagem de esperança da volta de Jesus. Olha só a letra. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis, sempre avante assim marchamos fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar, olha aí, as novas da salvação, que Cristo virá em breve e dá o galardão. Né? Então, esse hino ele nos leva à esperança, ele nos leva a anunciar a volta de Jesus. E nós cantamos praticamente todas as reuniões, mas nós nunca analisamos a letra. Você pode cantar de cor salteado, mas você já analisou a letra da música? Ele também tem a parte histórica, tem a explicação ali de Henry Berg e tudo mais, que eu quero que você procure, eu quero que você estude. Você tem que estudar, diretor, tem que tirar tempo para estudar. Aí você vai verificar os momentos especiais de como foi escrito o livro, o hino, e quem foi o primeiro grupo que cantou, que foi levado para os arautos do rei. Imagina, os arautos do rei cantaram o hino dos desbravadores. Você já imaginou isso? Seu desbravador sabe disso? Você tem que contar para eles. Isso tem que ser pedido na avaliação do aspirante a desbravador, ok? Isso faz parte também. Bom, vamos falar dos emblemas. Esse emblema aqui é algo importantíssimo do clube. Ele também é a base do clube. Ele mostra, né, as características fundamentais do clube, que são a base física, mental e espiritual, e Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mostra essa base, que é a base ligada ao Clube de Desbravadores, que é a base de responsabilidade da diretoria. Eu e você, como líder do clube, nós temos que entender isso. Nós temos, como líder do clube, compreender que esse tripé físico, mental e espiritual tem que ser levado a sério. Deus Pai, Filho e Espírito Santo deve ser levado a sério na nossa vida. Como eu disse antes, nós só damos o que nós temos. Ok? Já expliquei sobre a questão dos três lados. Também tem nesse emblema do Clube de Desbravadores, tem a espada e tem o escudo. Cada um tem o seu significado. Você já percebeu que o Clube de Desbravadores é cheio de significados pequenos, mínimos detalhes que fazem parte do Clube de Desbravadores? Nós, como líderes, não podemos deixar de lado esses mínimos detalhes. Sabe, acampar, ordem unida, cerimoniais, pernoites,
treinamento de sobrevivência que a gente faz, né? Excursões, tudo isso é bom, tudo isso é muito bom, mas é um meio. Esportes, o lazer, tudo isso é meio. O que é fim? Objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. Quando nós entendermos todas esses pormenores do Clube de Desbravadores, nós nos tornaremos grandes líderes. Ainda somos pequeninos, sabia? Ainda somos pequeninos na liderança. E nós devemos nos entregar mais e mais. Devemos nos entregar mais e mais à liderança do Clube de Desbravadores. Porque você já imaginou que você passa a ser um evangelista quando você é diretor de clube? Eu passei a assumir outros cargos na igreja de evangelismo porque eu tive a experiência no Clube de Desbravadores. Eu fui conselheiro de unidade e eu fazia um pequeno grupo com a minha unidade. E todos os meninos da minha unidade foram batizados. Mas eu comecei com eles fazendo estudo bíblico, foi lá que eu aprendi. Sim, foi lá, diretor. Você pode também aprender e de lá se tornar um grande evangelista dentro da sua igreja, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, da sua comunidade. É no clube que nós aprendemos. Tem muita gente que chega sem saber nada, vai para o clube e aprende muita coisa. O clube acaba sendo uma máquina de batismo, mas também uma máquina de formação de líderes, uma escola de líderes, na realidade. Bom, nós vemos aí, você precisa verificar a questão das cores e um outro dos símbolos, né, que faz parte desses símbolos do Clube de Desbravadores é a bandeira, né? A bandeira, ela demonstra a nossa emoção, né? A nossa forma patriota, né, de ser dentro do Clube de Desbravadores. Quando você vê a bandeira do Clube de Desbravadores, né, sendo desfraldada pelo vento, você sente aquela coisa gostosa de ver que você faz parte desse ministério. Quando você vê a bandeira do seu clube sendo balançada, você não sente aquela vontade? A bandeira é a mesma coisa. A bandeira também tem a sua história. Tá? Nós não podemos deixar de lado esse pormenor. Tá? Todos esses detalhes, pequenos detalhes, que para nós parecem pequenos detalhes. Estou falando aqui nesse sentido de pequenos detalhes, mas tudo é grande. Você precisa estudar, né? A metragem, o significado das cores, ok? Para que nós possamos ensinar. Isso também nós ensinamos para os desbravadores quando ele está sendo um aspirante, tá? E ao longo do tempo nós precisamos também estar ensinando sempre e nós também nos reciclando, para que nós possamos ensinar, ok? Bom, nós temos também o bandeirinho, que faz parte, né, dos símbolos, tá? Do quarto item, do quarto fundamento, que são símbolos, e o bandeirinho é utilizado pela unidade. Quem carrega o bandeirinho é o capitão da unidade, tá bom? Bom, o uniforme. O que eu posso falar sobre o uniforme? O nosso uniforme, ele é algo assim de muita responsabilidade. É o padrão do clube. Ele demonstra a nossa uniformidade. Ele demonstra a nossa organização. Entendeu? E cada item do uniforme demonstra o compromisso do desbravador em aprender. Cada item, cada desbravador que tem, às vezes, a sua faixa cheia de especialidades, a minha faixa é outra. Essa aqui é uma faixa antiga, a minha primeira faixa. Então, a minha é outra, que eu estou já confeccionando no modelo novo. Você pode ver que isso aqui não está no modelo novo ainda. E eu estou confeccionando, porque agora eu sou diretor do clube e eu quero mostrar para os meus desbravadores como que é o correto, tá bom? E essa daqui vou colocar no meu museu do Clube de Desbravadores. Mas nós, diretores de clube, temos que andar no padrão. Nosso uniforme não pode ser usado de qualquer jeito. Tem muito líder de desbravador que usa o uniforme, tá? Nas reuniões do clube, e quando
muitas vezes vêm para a igreja, não sei se é por necessidade, né? Com a calça do clube e outra camisa. Entendeu? Não é legal. Cada um tem que dar a sua moral para o seu uniforme. Eu, por exemplo, quando eu vou usar meu uniforme, para mim é uma cerimônia. Cada item que eu vou colocando, eu tenho o prazer de tirar todos quando eu chego em casa, e quando eu venho para qualquer reunião, por exemplo, para hoje, eu coloco de um por um. Eu tenho o prazer de fazer isso. Para mim é uma cerimônia o meu uniforme, né? Porque cada item que eu vou colocando, eu vou me lembrando dos tempos desde menino, que quando eu iniciei no clube, ok? Então, esse uniforme não é para ser usado de qualquer jeito. Você pode encontrar melhor, deixa eu ver se aparece aqui, você pode encontrar melhor as orientações para o uniforme aqui, ó, no HUD, ok? Aqui no HUD você pode encontrar as melhores informações para o seu uniforme, como é que você deve usá-lo, está tudo aqui, ok? Então, o que é que o diretor de clube não pode deixar de ter? O manual do desbravador, tá? O MAD. Ele não pode ter o HUD, que é o manual do uniforme, e ele não pode deixar de olhar sempre as OMDs. E sempre estar olhando no grupo da região, no grupo do distrital, no Telegram, sempre estar olhando as informações que vêm da associação. São sempre informações quentinhas. E você tem, diretor, que tirar um tempo para dar uma olhada. Você tem que acordar de madrugada ou depois do trabalho, você tem que dar um tempo para estar se reciclando por aqui, ó, olhando isso aqui, tá bom? Não sei se tem mais, deixa eu ver aqui. É o que eu estava falando, o manual do uniforme, ok? Esse manual do uniforme, ele é regido para toda a divisão sul-americana, ok? É regido para toda a divisão sul-americana. Então, nós temos que ter esse manual. Todo diretor de clube tem que ter esse manual em mão. Não deixe, diretor, não deixe de ter esse manual em mão, ok? Para finalizar, quero contar uma história para você. Eu falei que em duas pessoas que iniciou o ministério, esse grande ministério, que começou com o Ministério Jovem. No passado, eu fui, na minha época de menino, eu fazia parte do ministério, eu era desbravador, mas o desbravador era do Ministério Jovem, entendeu? E o Ministério Jovem começou com 2 jovens, você lembra disso? 2 jovens. A nossa criação começou também com 2 pessoas, você lembra disso? Aí pecaram, e Deus depois formou uma unidade de 8 pessoas. O senhor lembra disso? Uma unidade de 8 pessoas. Noé e sua família. Noé mais 6. Noé, o conselheiro, a esposa do capitão e os 3 filhos e as 3 noras. Para salvar o mundo. Ok? Depois passou o tempo. Tivemos mais 2. Um para endireitar o caminho e o outro para cumprir a missão de ser morto por nós. E agora, para anunciar a volta de Jesus, tem mais 2. O diretor e a sua diretoria. O diretor e o clube de desbravadores. O diretor e o seu ministério. Entendeu? Quero falar, só para finalizar com você, diretor. Às vezes, quando nós entramos no clube de desbravadores, nós ficamos desesperados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ok? Primeiro passo, a Bíblia diz que se nós não temos sabedoria, devemos pedir de quem? De Deus. Se nós não temos conhecimento, nós temos que fazer o quê? Estudar. Salomão foi o homem que, quando pegou o governo, ele não sabia nada, ele pediu de Deus. E no final da vida dele, ele mostra como ele buscou conhecimentos. Ele subia em cima do seu palácio, subia no mais alto
local mais alto do seu palácio, e de lá ele analisava todas as coisas. O que ele queria dizer com isso? De lá ele analisava tudo, para que ele buscasse conhecimento, ok? E quando ele analisava, ele praticava. Então, para nós fecharmos aqui, diretor, sabedoria vem de Deus, conhecimento, manual de desbravador, OMDs. Sucesso vem pela execução do planejamento. Se você executar o seu planejamento, tudo bem, ok? Agora, quando é que você ganha sucesso? Consegue o sucesso no final do ano? É quando você conseguiu cumprir tudo? Não, diretor, a gente nem consegue cumprir tudo. Mas quando nós chegamos no final do ano e nós olhamos assim, nós entramos no clube com 30 desbravadores, 10 adventistas, 20 não adventistas. E quando chega no final do ano, todos batizados. Aí, diretor, olha para ti, aplauso. É 20 estrelinhas para você e sua diretoria. Que Deus te abençoe. E não esqueça nunca, o diretor é o mestre, os discípulos, a diretoria, o povo quem é? Os desbravadores. Obrigado. Maranata.